Fé em meio à tribulação. E o texto, Salmos 34:6, diz assim: Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Vou ler novamente. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Meus irmãos, acabamos de ler os Salmos escritos por Davi. Neste versículo 6, ele dizendo que este pobre homem, clamou ao Senhor, e Deus ouviu o seu clamor, Deus ouviu a sua oração e o livrou, e o deu vitória e libertou das suas tribulações. Eu quero nesta noite falar sobre essa fé, que é uma fé em meio à tribulação. Poderia estar falando apenas sobre a fé, mas eu quero direcionar o tema fé em meio à tribulação, porque há alguns dias eu estive pregando aqui, e eu preguei sobre a fé exposta em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, que é a fé como firme fundamento das coisas que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Essa é a fé de Hebreus 11, capítulo 1, onde o contexto de Hebreus, no capítulo 11, vem dizendo sobre a fé da revelação sobre quem é Deus. E a nossa fé nesse Deus, apesar de não vê-lo, apesar de não enxergar, apesar de não poder tocá-lo, mas nós temos essa fé. A fé de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, sobre o fundamento das coisas que esperamos. No contexto, fala sobre eventos finais, fala sobre a cidade celestial, a espera de um novo céu e uma nova terra. Ou seja, a fé exposta em Hebreus capítulo 11 é uma fé que não se altera, uma fé que não se modifica de acordo com as coisas que acontecem no tempo atual. Ou seja, a nossa tribulação, a nossa angústia, a resposta ou não das nossas orações não mudam a fé exposta em Hebreus capítulo 11, ali a partir do versículo 1, pois é uma fé no Deus Criador dos céus e da terra e na esperança de vida eterna em Deus. A diferença dessa fé de Hebreus para essa fé que eu estou trazendo aqui, que é uma fé em meio à tribulação, é que essa fé em meio à tribulação é uma fé da necessidade, é uma fé que ela surge e brota em meio ao desespero, em meio à angústia, em meio à dor. É uma fé que exige e pede a Deus por urgência para trazer a solução de algo. Enquanto a salvação, esperaremos até o arrebatamento ou até a nossa morte. A fé da necessidade no meio da tribulação necessita que seja atendida agora, de imediato, com urgência, para nos tirar da situação de tribulação, para nos tirar da situação de angústia e de sofrimento. Aqui, quando lemos Davi fazendo essa declaração de que ele clamou ao Senhor e foi ouvido,
e Deus o livrou da sua angústia, é necessário entendermos qual é o momento que ele diz isso. E até o título desse texto, desse Salmo 34, vem falando. Mas eu quero trazer um pouquinho a história de Davi. Quem era Davi? Quando Davi aparece na história bíblica, ele simplesmente era um pastor de ovelhas. Era um momento onde Deus procurava um rei para Israel, após Saul, o primeiro rei de Israel, ter desobedecido a Deus, ter errado diante de Deus de forma sucessiva. Então Deus rejeita a Saul como rei e começa a procurar um novo rei. Deus envia um profeta na casa do seu pai, e ali o pai de Davi traz todos os seus filhos diante do profeta. E quando todos, exceto Davi, são apresentados, o profeta questiona se ainda não haveria mais um. Então buscam Davi, o mais novo, o mais jovem, de aparência bela, o texto diz, mas sem uma característica física de alguém que seria um rei. Então Davi aparece na história bíblica sendo escolhido como rei. E aí começa a jornada de Davi. Davi aparece novamente quando o povo de Deus, afrontado por Golias, pelos filisteus, ninguém tem coragem de combater Golias. Então Davi, ele declara que ele iria guerrear, ele iria lutar, não com a força que ele tinha, porque ele não tinha força, não conseguia sequer colocar a armadura, mas ele declara que iria em nome do Senhor dos exércitos, aleluias, e ele vai, e quando é questionado pelo rei Saul, ele fala: rei, quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio urso, e eu fui para cima do urso, e Deus me deu vitória, e eu venci o urso. Quando veio leão, eu fui para cima do leão, e Deus me deu vitória, e eu venci o leão. Não será diferente com esse gigante, aleluia. Deus livrando, aleluia, Davi da angústia, do sofrimento, da situação desconfortável, quando as ovelhas estavam em perigo. Agora Deus usando Davi para libertar o povo de Deus da ameaça do gigante, aleluia. Então Davi vence Golias, dá vitória para o exército de Deus, para o povo de Deus, e ele passa a ser reconhecido como alguém que Deus estava com ele. Ele tem o reconhecimento do rei Saul, e ali ele é levado ao palácio. Nós vemos que Davi, quando o espírito maligno atormenta Saul, Davi vai lá e toca a harpa, e o espírito de Saul se acalma, aquele espírito se afasta, e Deus ele vai abençoando Davi, vai dando vitória para Davi. E Davi mantendo a sua fé em Deus, mantendo a sua constância em Deus, e Deus o levanta como guerreiro. Davi começa a sair para a batalha e vencer outros exércitos. Ele treina homens de guerra, de luta, e começa a vencer batalha após batalha. E o povo de Deus, o povo de Israel, começa a elogiar Davi, de forma a colocar Saul, o rei, em segunda posição. E começam a cantar: Saul matou 1 milhar, mas Davi matou 10 milhares, dizendo que Davi era mais valente, Davi era um homem mais de guerra do que Saul. E a inveja vem no coração do rei Saul, e inicia uma perseguição contra Davi. Por mais de uma vez Deus livra Davi da morte, livra Davi de lanças que Saul tentou acertar a Davi, até que chega um momento em que Davi decide fugir.
E agora, longe do seu povo, em uma terra distante, na terra de Nob, Davi vai até o sacerdote, que é o sacerdote Aimeleque. E ali Davi já não tem mais segurança, ele não sabe como resolver esse problema, sendo seguido, perseguido por Saul. Ele começa a tentar resolver os seus problemas mentindo. Ele mente para Aimeleque, o sacerdote, diz que Saul o mandou em uma missão, e na verdade ele estava fugindo de Saul. E Aimeleque perguntou o que ele quer, e Saul não tinha comida, Saul não tinha uma lança, não tinha uma espada. Ele pede alimento, e obviamente Aimeleque ia ajudá-lo, já que ele estava em missão, teoricamente, a favor do rei. E Aimeleque dá alimento para Davi, e Davi pede alguma lança, alguma espada, e Aimeleque entrega para Davi naquele momento a espada que era de Golias, que o sacerdote estava guardando. E a partir daquele momento Davi passa a usar a espada de Golias na sua jornada. Ele continua o seu caminho até que ele entra em uma terra distante, em um povo que era inimigo do povo de Deus. Mas Davi estava sem exército, Davi estava sem grandes companhias, estava sozinho. Ele achou que poderia ficar no meio do povo inimigo sem ser reconhecido, mas de repente reconheceram a Davi e falaram: esse não é Davi, aquele que canta que Saul matou 1 milhar, mas Davi 10 milhares. E começaram a reconhecer, e agora Davi se via novamente em uma situação de risco, de morte iminente, porque o povo que ele estava era inimigo do povo de Deus, logo era inimigo de Davi também, e Davi se via num momento de risco, de morte iminente. Então ele clama ao Senhor, e ele tem uma ideia. É um momento onde Davi se finge de louco. A palavra de Deus diz, aqui mesmo, no texto que lemos, em Salmos 34, a partir do primeiro versículo, ou no título desse salmo, vem dizendo: e Davi, ele se finge de louco. A Bíblia diz que ele começa a escrever na porta das casas. O texto completo está em Samuel, 1 Samuel, capítulo 21, que relata toda essa história. E esse é o salmo dele contando o livramento que teve nessa ocasião. Ele começa a escrever nas portas, como um louco, escrevendo de casa em casa. Ele começa a babar também, começa a salivar, e a barba escorre pelo seu queixo, escorre pela sua barba. Ele começa a se fingir de louco, e levam ele até o rei Abimeleque, e fala: eis aqui Davi, aquele valente do povo de Israel, que venceu vários exércitos, poderoso. E quando Abimeleque olha para Davi, ele diz: mas por acaso me falta louco nessa cidade, para vocês me trazerem mais esse louco? Literalmente, os irmãos podem ler 1 Samuel capítulo 21, vai estar lá: falta louco nessa cidade? E vocês trazem mais um louco para mim? Manda esse homem para fora da cidade. E expulsaram Davi da cidade, e assim ele foi liberto da morte, e assim ele conseguiu escapar dessa situação. E ele faz esse Salmos 34 falando exatamente sobre isso. O título aqui na minha Bíblia diz assim: de Davi, Salmo 34 de Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou e ele partiu. Aleluia! Então ele diz no texto que lemos: este pobre homem clamou e ao Senhor, e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Meus irmãos,
Por que eu falei da história de Davi? Porque em várias situações Davi passou por tribulações. Por várias situações Davi teve angústia, sofrimento, dor e momentos que ele necessitava da ajuda de Deus com urgência, que não dava para deixar para depois porque ele poderia morrer, que não dava para deixar para depois porque senão se tornaria uma situação sem volta. E por várias e várias vezes, inclusive no texto que o pastor leu aqui em Salmos também, era o Salmo de Davi, falando que clamou ao Senhor. Deus ouviu o seu clamor. E ele ainda fala: quem é o homem para Deus ouvir? Quem somos nós? Nós somos vento, passamos como vento, mas Deus, Ele ouve o nosso clamor. Deus, Ele ouve o seu clamor. Aleluia, glória a Deus. Davi, ele saiu de uma situação de unção, quando Deus o unge a rei, para uma situação de humilhação extrema, tendo que se comportar como um louco para sobreviver. Mas ele manteve a fé em Deus e parou de mentir também, retomou a sua posição. Davi, mesmo sendo ungido por Deus, ele passou por várias situações de angústia. Davi, mesmo sendo ungido por Deus, ele passou por várias situações de dificuldades. Isso nos mostra que mesmo sendo ungidos por Deus, mesmo sendo separados por Deus, escolhidos para uma obra, para a salvação, para ir para o céu, isso não nos isenta de passar por dificuldades. Isso não nos isenta de passar por situações onde será necessário levantar um clamor e falar: Senhor, me ajuda, Senhor, socorro, eu não sei mais o que fazer, eu preciso do Senhor. Eu quero citar algumas situações aqui, onde nós vemos na palavra de Deus pessoas em tribulação, pessoas em tristeza, precisando da ajuda do Senhor, desde situações que parecem pequenas, mas tribulação significa também tristeza. Se está te trazendo tristeza, é uma tribulação, e Deus nos livra de todas as tribulações. Aleluia, glória a Deus. 2 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 1 até o 7, nós vamos ver um relato onde a comunidade dos profetas perceberam que aonde eles estavam morando era uma cidade, era um espaço pequeno. Então eles chamam ali o profeta Eliseu e falam: Eliseu, o que o senhor acha da gente expandir o nosso território, criar mais casas, construir mais casas? E ele achou que era uma boa ideia. Eles falaram: então vamos lá até o Rio Jordão, pegar umas madeiras, cortar umas árvores, para a gente poder construir mais casas. E Eliseu fala: concordo, vamos lá. Enquanto eles cortavam árvore, de repente a parte de ferro de um dos machados soltou do cabo e caiu no rio. Coisa comum, mas gerou uma aflição daquela pessoa que estava com o machado. E ele fala: Eliseu, caiu a parte de ferro na água e era emprestado. Olha a angústia, é emprestado, e agora? Não era meu, vai dar um problemão, vou ter que devolver, vou ter que arrumar vou ter que comprar, vou ter que dar um jeito. Gerou um sentimento de culpa, uma aflição, uma tristeza, uma tribulação. É emprestado, Eliseu. Poxa vida, alguém pode dizer: é só comprar outro, juntar dinheiro aqui, vamos lá comprar outro. Mas Eliseu pergunta: onde que caiu? Caiu ali. Ele pegou um outro pedaço de madeira, tacou lá, subiu a parte do machado.
aleluia, a parte do ferro começou a boiar ali. Mas, irmão, e aí? E aí que Eliseu não tinha poder para fazer isso. Quem fez foi Deus. Deus olhou a tristeza daquele homem. Deus olhou a necessidade daquele homem. Poderia ser solucionado de outra forma? Poderia. Mas aquele homem decidiu chamar o homem de Deus. Ou seja, ele decidiu chamar alguém que tinha contato com Deus. Eliseu, faz alguma coisa, fala com Deus, vê o que dá para fazer, porque eu estou atribulado agora. E Deus, ele deu vitória. Eu não sei o que está te causando tristeza. Pode parecer que é uma coisa pequena, mas se está te causando tristeza, se está te incomodando, você vai deitar, você pensa naquilo, você acorda, você pensa naquilo, você fala, como que eu vou resolver? Uma coisa tão pequena, mas está me incomodando. Eu quero te dizer, Deus, ele resolve coisas grandes, mas ele resolve também coisas que para muitos parecem pequenas, mas ele sabe, ele conhece o seu coração, e ele não move por causa do tamanho do problema, mas ele move por causa da sua necessidade. Aleluia. O que é pequeno para mim pode ser grande para você, mas para Deus é tudo pequeno, e ele tem poder para resolver tudo. Aleluia. Glória a Deus. Então não deixe de pedir para Deus. Não pense que o problema é pequeno, não vou pedir para Deus, que Deus não trabalha em coisa pequena. Deus trabalha em coisa pequena. Davi falou, ele me libertou de todas as minhas tribulações. Aleluia. Tem outra situação aqui, 2 Reis, capítulo 4, do 1 a 7, fala sobre a multiplicação do azeite. Existia uma mulher que perdeu seu marido, e agora ela vivia com os seus filhos, e veio o credor, porque o marido morreu e ficaram dívidas, e agora o credor queria que a dívida fosse paga, levando os 2 filhos da mulher. Então ela chama o profeta, também Eliseu, e fala, meu marido morreu, Eliseu, ele também era servo de Deus, homem de Deus, e ficou uma dívida, agora querem levar meu filho, o que dá para fazer por mim? Ele fala, o que você tem em casa? Ela fala, tem uma vasilhinha com um pouquinho de azeite. Ele falou, então, traz para mim e busca mais vasilhas. E ele ordena ali que eles entrem em casa e comecem a virar o primeiro jarro de azeite nos outros. E quanto o azeite virava, ele ia enchendo uma vasilha, após vasilha, aleluia, e começou a multiplicar aquele azeite, até que não tinha mais vasilha para encher o azeite. Ao contrário, não tinha mais vasilhas para serem cheias pelo azeite. E de repente, a um olhar mais por cima, a gente acaba olhando e pensando, Deus lhe deu ali a multiplicação e deu prosperidade financeira para a família. Glória a Deus, Deus pode trazer prosperidade financeira. Mas quando olhamos de uma forma um pouco mais ampla, nós vemos que Deus, além de trazer a prosperidade financeira, Deus ele evitou uma crise familiar. Percebam, era uma mulher em luto pelo marido que perdeu, uma viúva, agora correndo o risco de, além de perder o marido, perder os filhos. Eram filhos em luto porque perdeu o pai, correndo o risco agora de perder também a mãe, porque eles seriam levados. Uma crise familiar que se escalaria, aumentaria, mas Deus não deixou essa crise familiar piorar do que estava. Deus ele deu a providência e ele livrou os filhos de perderem a mãe, livrou a mãe de perder os filhos e ainda deu prosperidade financeira. De repente você está vendo o seu filho se perdendo no mundo, a sua filha, a sua esposa, o
o seu marido está se perdendo, mas Deus é aquele que, se isso está te causando tribulação, Ele é o que te livra da tribulação, é aquele que salva o seu filho, salva o seu marido, salva a sua esposa. Mas está difícil também financeiramente, Ele é aquele que multiplica, aleluia. Ele pode trazer bens materiais de várias formas, mas também pode trazer de forma milagrosa, aleluia, glória a Deus. Deus, Ele livra da crise familiar e traz financeiramente recursos para ajudar. Assim Ele fez com essa mulher, assim Ele faz comigo, Ele faz com você. Mas é necessário clamar, é necessário pedir. A mulher pediu e Deus atendeu. Se ela não pede, de repente o Criador viria, levaria os filhos e para ela estaria apenas seguindo o ciclo natural. Mas quando ela decide pedir ajuda ao homem de Deus, Deus entra com providência e dá o livramento. Aleluia. Glória a Deus. Nós falamos aqui que Deus, Ele dá o livramento em coisas simples. Ele dá o livramento de crise familiar. Financeiramente, Deus entra com providência. E nós vemos em Marcos 5, 25 até o 34, a mulher do fluxo de sangue. Uma mulher, historicamente e pela lei, nós sabemos que ela tinha que viver isolada da sociedade, porque pela lei da época, ela ou as mulheres nos dias da sua impureza, como diz o texto, elas tinham que estar afastadas. Então ficavam 7 dias, ficavam conforme os seus dias, afastadas da sociedade. Mas essa mulher fazia 12 anos que tinha um fluxo de sangue constante, contínuo, e a palavra de Deus diz que ela já havia gasto todos os seus recursos tentando resolver e não conseguia. Já tinha gasto com o médico, a medicina da época não conseguia resolver. Então era uma mulher que estava isolada com uma doença que hoje nós chamamos de uma doença crônica. Já estava instalado, não tinha solução. Ela tentava tratar, mas não resolvia. Mas de repente ela tenta e ela procura se aproximar de Jesus para alcançar a cura. Ela não consegue chamar a atenção dele verbalmente falando, gritando, mas ela pensa: se eu apenas tocar nas vestes, não precisa nem ser na pele, não precisa nem ser no corpo, só apenas tocar, eu serei curada. E quando ela toca na orla de Cristo, na veste de Cristo, a palavra de Deus diz que de Cristo saiu virtude, e de imediato ela foi curada. Aleluia! E ele perguntou: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Glória a Deus. Irmãos, Deus, Ele tira e Ele cura doenças crônicas, diabetes, pressão alta, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, doenças que a medicina trata, mas não consegue curar. O nosso Deus tem poder para curar. Aleluia! Aquilo que a medicina tenta resolver, mas não consegue, o Deus que tira todas as nossas tribulações, Ele tem poder para fazer, e Ele faz. É a fé em meio à tribulação, é a fé no meio da necessidade. Quando clamamos, Deus, Ele tem poder para fazer, e Ele faz. Aleluia! E fez com essa mulher, e tem feito até os dias de hoje. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Nós vemos em Marcos 10, 46 a 52, o cego Bartimeu. Ele era cego, não sabia como era Jesus, não sabia como eram as coisas, mas ele ouviu falar de um que podia curá-lo. Ele ouviu falar de um que poderia trazer a solução para ele, e ele começa a gritar:
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele ia clamando, ele estava decidido a buscar essa cura, ele estava decidido a alcançar o seu objetivo. Mas as pessoas ao redor mandavam ele se calar. Fica quieto, está atrapalhando o mestre, deixa ele lá, se cale. Ele poderia ter se calado, ele poderia ter pensado na sua condição e ter falado: quem sou eu para chamar o mestre? Não sei nem quem ele é, não sei nem se eu estou olhando para o lado certo, na direção dele. Mas ele decidiu insistir, ele decidiu persistir. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E de repente Jesus manda chamar o cego, aleluia. E quando o cego chega até ele, ele pergunta: o que você quer? E ele falou: eu quero ver. Jesus falou: então vai, então vê. E ele começou a ver, aleluia, porque para Deus não há limites. Quando clamamos, as nossas necessidades são supridas. Quando nós clamamos, por mais que tenha situações tentando nos afastar, Deus é aquele que nos ouve, que nos vê e nos garante a vitória, aleluia. E no caso do cego Bartimeu, eu quero além da cura, eu quero trazer aqui de forma simbólica, representativa, que ele colocou ali a meta de ser curado, a meta de ser ouvido por Cristo, a meta de alcançar a Cristo. De repente você coloca metas na sua vida, meta ministerial: eu vou pregar a palavra, de louvor, eu vou louvar o Senhor, eu vou evangelizar, ou crescer de alguma forma, e as vozes em contrário dizendo que você não vai conseguir, você não vai, pode parar de tentar, você já tentou muito, para, deixa quieto. Veio desânimo, muitas situações tentando te fazer parar. Mas eu quero te dizer, se você for clamando no nome de Jesus, pedindo para Deus: Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, você vai se preparando, e na hora certa Ele vai falar: vem aqui, meu filho, chegou o seu momento, e a vitória vai chegar na sua vida, aleluia, glória a Deus. Eu poderia citar várias pessoas, várias situações, de pessoas que estiveram angustiados e clamaram ao Senhor, e Deus atendeu a sua oração. Ana, por exemplo, queria ter filho, não poderia ter filho, tem Samuel, e ela no momento não está nem falando, só está chorando. E o sacerdote vê ela, acha que ela está bêbada. Ela fala: não, estou falando sobre a minha angústia, aqui estou chorando, gostaria de ter filho. E ali ela recebe uma promessa, e Deus abençoa, e ela tem filho. Ela só estava expressando a sua dor diante de Deus, expressando a sua angústia. E Deus, aquele que entende as nossas expressões, Ele atendeu o seu pedido, Ele atendeu a sua oração, aleluia. A sua dor, ela não precisa ser grandiosa, não precisa ser algo extraordinário, que foge da capacidade do homem resolver. Basta ela ser valiosa para você, basta ela ser algo que precisa ser resolvido para você. Deus, Ele ouve. Nós podemos ver aqui no Salmo 56, no capítulo 8, diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguição, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No meio das aflições. Salmo 56, 8. Deus, Ele conta os seus passos, por onde você tem andado. Olha o texto: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Deus, Ele vê cada lágrima, cada passo que você tenta acertar e às vezes não dá certo, e você sofre por causa disso.
cada oração de socorro, de me ajuda, Ele ouve e traz tudo diante de Deus, registrado para que no momento adequado Ele atenda a sua oração. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia! Não importa, irmão, qual é a sua dificuldade diante de Deus, o que Ele precisa fazer para te tirar de uma situação de angústia para uma situação de plena paz. O fato é que se você clamar, Ele ouve, porque Ele é o Deus que nos livra de todas as nossas tribulações. Aleluia! Nesta noite, é esse o convite que eu quero fazer para você. Aleluia! De colocar diante de Deus, de prostrar-se diante de Deus e apresentar tudo nas mãos do Senhor. Aleluia! Sem medidas. Nos Salmos que nós lemos 34, 17, a partir do 17, diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Aleluia! Se você crê nessa palavra, essa é a intenção desta noite, te estimular a colocar tudo diante do Senhor, meu irmão. Todas as suas angústias, todas as suas aflições, é necessário, precisa ter libertação de alma, de aflição, de angústia, coloca nos pés do Senhor. Coloca-se em pé nesse momento. Aleluia. Eu quero neste momento você faça uma reflexão, desde as coisas que parecem pequenas na sua vida, mas que tem lá no fundo te colocado na angústia, tem entristecido o seu coração. Hoje é noite de colocar tudo aos pés do Senhor. E tem aquelas coisas que parecem muito grandes, que de repente você até desistiu de pedir, porque parece que é algo que Deus não vai fazer. Neste momento você vai colocar diante do Senhor. Você pode, se você quiser, abrir sua boca e falar, você pode falar. Se quiser falar apenas com a sua alma, com o seu pensamento, mas coloque neste momento diante do Senhor. É um momento em que a fé que é gerada no momento da necessidade será colocada em prática. E você sentirá Deus começando a agir na sua vida. E em breve trará o testemunho para nós. Por quê? Porque é necessário que o nome